Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós estudaremos sobre os ângulos opostos pelo vértice, também conhecidos como ângulos OPV. Vamos começar olhando um cenário muito atraente. Dá uma olhada. Verão chegando, uma praia, a menina sentada na cadeira de praia. Bom, vocês gostam de praia, de verão? Eu gosto. Mas nós queremos observar ângulos nesse cenário. Tentem reconhecer. Bom, vou ajudar. Colocando uma reta nessa estrutura dessa cadeira e traçando outra reta, nós formamos ângulos. Reparem que o encontro dessas duas retas é um ponto. Vamos agora analisar com calma. Vamos tirar a cadeira, já não interessa. Esse ponto de encontro ou interseção das duas retas é chamado de vértice. E agora a gente vai formar os ângulos. Vamos formar um ângulo, vamos pintar de amarelo. Agora, na mesma reta, a gente vai formar, vamos chamar esse ângulo de A, tá? Vamos combinar. E na mesma reta a gente forma um ângulo laranja, que a gente vai chamar de ângulo B. Agora a gente pode dar uma olhada. Através de uma reflexão, formar um ângulo a partir do ângulo A, que a gente vai chamar de ângulo C. E novamente uma reflexão em relação ao vértice, a gente tem um ângulo D. Viram? Formamos 4 ângulos a partir dessas duas retas. Agora, vamos olhar os ângulos opostos pelo vértice, que são os ângulos que estão em semirretas opostas pelo vértice. Se a gente olhar, o A é oposto pelo vértice com C, e o B oposto pelo vértice com D, e vice-versa. Então, vamos olhar aqui com um transferidor. Vamos medir o ângulo A e o ângulo B. Reparem que eles estão numa mesma reta. E esse transferidor está marcando 180 graus. Então, isso significa que a soma do ângulo A e B, A mais B, é igual a 180 graus. Vocês lembram qual o nome dado aos ângulos cuja soma é igual a 180 graus? Eles são chamados de suplementares. Acertou? Vamos continuar. Agora vamos ver outra medida. Vamos agora posicionar o transferidor nos ângulos A e D, na reta. Aqui nós observamos que a soma A mais D também é igual a 180 graus. Agora a gente vai fazer uma jogada, vamos dizer assim. Olha só, nós podemos dizer que o ângulo A mais B, que é 180, é igual ao ângulo A mais D, que também é 180, pois 180 é igual a 180. Agora, olha só, a gente tem dois termos iguais em lados diferentes da igualdade. A gente pode cancelar esses termos. Ó. A gente cancela aí o A. O que sobrou? Que B é igual a D. Ou seja, o ângulo B, que está ali de laranja, é igual ao ângulo D, que também está de laranja. Mas calma aí que a gente vai chegar a uma conclusão. Vamos fazer uma nova observação. Agora nós não precisamos mais do transferidor, pois vimos o que acontece quando somamos ângulos adjacentes numa mesma reta. Esses ângulos são suplementares. Então vamos continuar fazendo as contas para chegar a uma conclusão. Agora a gente vai somar um ângulo A mais B, que já fizemos, é igual a 180 graus, e usar outros ângulos que ainda não foram utilizados nessa conta. Reparem que a gente pode também somar um ângulo C mais B. E como eles são suplementares, essa soma é igual a 180. É o ângulo de laranja e o ângulo de amarelo. Viram lá? Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, podemos falar que o ângulo A mais B, que é 180, é igual ao ângulo C mais B, que também é 180 graus. Digam aí, posso cancelar alguém? Tem termos iguais nos dois lados dessa igualdade? Tem, né? É o B. Então a gente tira ele da jogada.
E assim a gente conclui que o ângulo A é igual ao ângulo C. Reparem que eles também são ângulos opostos pelo vértice, ou ângulo OPV. Então, nós podemos concluir que o ângulo B tem a mesma medida do ângulo D e o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C. Esses ângulos opostos pelo vértice são chamados de congruentes, que significa ter a mesma medida. Bacana, né? Agora que nós vimos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, vamos praticar um exercício. Dá uma olhada no slide. Calcule o valor de x indicado na figura. Repare que a gente tem uma tesoura, mas nós podemos traçar duas retas onde a abertura dessa tesoura vai determinar ângulos opostos pelo vértice, um verde e o outro roxo. Vamos dizer que o ângulo verde mede 2x e o ângulo roxo 60 graus. Sabemos que esses ângulos são opostos pelo vértice e eles têm a mesma medida. Então, podemos dizer que 2x é igual a 60 graus. Bom, a gente quer descobrir o número que multiplicado por 2, ou seja, o ângulo que multiplicado por 2 é igual a 60 graus. Aí a gente tem que fazer a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, escrevemos que x é igual a 60 e o 2 que estava multiplicando passa a dividir no 60. Assim, é só fazer essa divisão. Quanto é 60 dividido por 2? Se você falou 30, você acertou. Então, a medida de x é igual a 30 graus. Lembra que nós falamos sobre ângulos suplementares? Vamos explorar esse conceito nesse exercício? Dá uma olhadinha. Vamos marcar um ângulo rosa aqui, meio violeta, né? Vamos determinar a medida desse ângulo. Reparem o seguinte, a gente pode verificar que esse ângulo que a gente quer achar e o ângulo 60 são suplementares, ó. A soma é igual a 180 graus, é um ângulo raso. Então é só escrever. Esse ângulo que a gente colocou uma interrogação mais 60 é igual a 180 graus, meia volta. O que vocês acham que a gente tem que fazer para achar esse ângulo? Um ângulo que somado com 60 dá 180. A gente faz a operação inversa. Esse ângulo é igual a 180 e o 60 que estava somando passa para o outro lado subtraindo. Agora ficou fácil. 180 menos 60 é igual a 120. Então, esse ângulo é igual a 120 graus. Bacana, né? Então, vamos fazer um exercício no quadro. Dá uma olhadinha aqui. Temos duas retas e elas têm interseção nesse ponto, que a gente chama de vértice. Então, elas determinam ângulos opostos pelo vértice. Vamos identificá-los. Reparem que o ângulo B é oposto ao ângulo 105. 105 graus. Vocês lembram? Ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, são congruentes. Então, de cara, a gente já acha o valor do ângulo B. B é igual a 105 graus. Esse foi fácil, né? E agora, para achar o ângulo A e C? Bom, eles são opostos pelo vértice também. Porém, nenhum dos dois tem as suas medidas. Mas lembram? Olha só. Deixa eu colocar aqui de azul. Isso aqui mede 180 graus. E a gente sabe que o ângulo B é igual a 105 graus. Então, o ângulo B e o ângulo C são suplementares. Então, a soma é igual a 180 graus. Vamos escrever B mais C é igual a 180 graus. Bom, B a gente já achou a medida, então temos que 105 graus mais C
é igual a 180 graus. Queremos achar o ângulo que somado com 105 é igual a 180. Vamos fazer a operação inversa. Então, C é igual a 180 graus e o 105, que estava positivo, vai para o lado direito da igualdade negativo. Então, vamos escrever aqui, menos 105 graus. Assim, podemos falar que o ângulo C é igual a 180 menos 105. Vamos fazer de cabeça? Bom, de 110 para 180, faltam 70. Então, de 105 para 180, vão faltar 75. Então, vamos colocar aqui, 180 menos 105 é igual a 75 graus. Achamos a medida do ângulo C. Só faltou o ângulo A. O ângulo A a gente não vai nem fazer conta. Se o ângulo C mede 75 graus, o ângulo A é oposto pelo vértice, a gente já bota aqui, ó, o ângulo A também é igual a 75 graus. E aqui a gente fecha todos os ângulos. Viram como é fácil? Vamos ao slide para ver mais um exercício. Calcule a medida dos ângulos x, y, z e w indicados na figura. Reparem que agora a gente tem 3 retas que se cortam em um único ponto. Parece difícil, né? Mas vem no quadro que eu vou mostrar que não é tão difícil assim. Com certeza vocês vão compreender. Então, pessoal, vamos começar identificando ângulos opostos pelo vértice, pois ele tem as mesmas medidas. Bom, o vértice está aqui. Reparem que o x e o 28 são opostos pelo vértice. Então, daqui a gente já tira que x é igual a 28 graus. Nem precisamos fazer conta, né? Vamos ver se tem outros ângulos opostos pelo vértice. O y e o z são opostos pelo vértice, mas não tem medidas, não adianta. Ah, o w e 83 graus. Então, aqui a gente já tira que w é igual a 83 graus. Bom, já sabemos a medida de x e w. Está faltando o ângulo z e o y, que são opostos pelo vértice, mas eles não têm medida. Então, a gente vai ter que usar outros ângulos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver ângulos sobre uma mesma reta. Nós temos aqui, ó, que esses 3 ângulos formam um ângulo raso. Ou seja, a soma dos 3 ângulos é igual a 180 graus. Então, vamos fazer aqui, ó, 28 graus mais o W, que a gente já sabe, que é 83 graus, mais o Z é igual a 180 graus, pois esses ângulos são suplementares. Bom, vamos fazer primeiro 28 mais 83. Somando 28 e 83, a gente vai encontrar 111 graus. Confere? Mais Z tem que dar 180 graus. Então, o ângulo Z é o ângulo que, somado com 111 graus, dá 180. Vamos fazer a operação inversa. Vamos lá. Então, Z é igual a 180 graus. E o 111 que estava somando vai para o outro lado, subtraindo. Então, menos 111 graus. Agora é só fazer essa continha. Bom, vou fazer direto, mas vocês podem fazer as continhas aí, tá? Confia em mim. 180 menos 111 vai dar 69 graus. Assim achamos o ângulo Z. E por último, se o Z é 69 graus,
O oposto pelo vértice dele é o y, que também é 69 graus. Então vamos só marcar aqui para ficar tudo bonitinho. Y igual a 69 graus. E assim a gente resolve esse problema e também finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios correspondentes a esse assunto no material didático e no aplicativo Rieduca. Aguardo vocês na próxima. Até mais. Um abraço.